Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 17 ao verso 19, ok? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 17 ao 19, que Deus abençoe cada pastor, aspirante e líder que se encontra aqui nesta manhã. Verso 17 diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Queridos, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos narra-nos como se deu ou como foi a chegada de Paulo em Tessalônica, uma cidade que na época com aproximadamente seus 200 mil habitantes. O texto diz em Atos capítulo 17 que Paulo, chegando ali, como era de costume, foi a uma sinagoga e ele, por 3 sábados, começou a disputar com os judeus que ali estavam acerca das Escrituras e provando nas Escrituras que Jesus era de fato o Messias esperado, o Salvador, aquele que havia sido profetizado desde a antiguidade através dos profetas, aqueles a quem eles tanto aguardavam, que viria para trazer libertação, que viria para trazer salvação. O texto diz que muitos dos que ali estavam começaram a crer e se juntaram a Paulo. Não pessoas simples apenas, mas também pessoas muito importantes, tanto homens quanto mulheres. Mas se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 5, o texto diz que alguns judeus, movidos de inveja, ajuntou dentre o povo alguns homens desocupados e incitaram a multidão, causando tumulto, dizendo: esses que pregam e ensinam acerca de deuses estranhos chegaram até a nós. A verdade é que, se você estudar a Bíblia, você vai sempre perceber, não apenas a Bíblia, mas a história da igreja em si, que todos aqueles que se levantaram contra a obra de Deus sempre foram pessoas desocupadas. Quem ocupa a sua vida com oração, quem ocupa a sua vida com a palavra, quem ocupa a sua vida no reino de Deus, não encontrará tempo para lutar contra a obra, para se levantar contra um líder ou para tentar contra um pastor que Deus levantou. É por isso que o texto, ele mesmo diz que alguns desocupados começou a incitar a multidão, de forma que todos começaram a se levantar e causar tumulto contra a vida de Paulo na cidade de Tessalônica. E esses homens desocupados parece que de imediato tiveram algum êxito, porque Paulo precisou sair dali depressa. E saindo de Tessalônica, foram para Bereia. Em Bereia, Atos dos Apóstolos vai dizer que eles tiveram um melhor êxito. Foram bem-sucedidos porque quando eles começaram a ensinar, quando eles começaram a pregar, os bereanos começaram a examinar as Escrituras e perceberam que o que Paulo estava dizendo até então estava em harmonia com as Escrituras. Percebendo que o que Paulo estava ensinando e pregando não estava contradizendo o que os profetas profetizaram, o que até então eles haviam aprendido, disseram para Paulo: nós ainda te ouviremos mais sobre esses negócios. E Paulo então, obtendo êxito e ganhando pessoas para Cristo em Bereia, a Bíblia diz que aqueles que estavam em Tessalônica e que se levantaram contra ele naquela cidade, souberam que ele estava conseguindo se sair melhor em Bereia. E disseram: vamos para lá, vamos excitar a multidão novamente, vamos causar tumulto, de forma que ele não consiga ficar na cidade de Bereia. Foram para Bereia. Em Bereia novamente se levantaram contra Paulo
de tal forma que novamente eles precisaram sair de Bereia. E o texto diz que, ficando Timóteo e Silas em Bereia, Paulo foi levado para Atenas, deixando a ordem que depois Timóteo e Silas fossem se encontrar com ele em Atenas. No entanto, o texto diz que enquanto eles esperavam por Timóteo e Silas em Atenas, vendo a cidade tão entregue à idolatria, moveu-se de íntima compaixão por eles. O que fez com que Paulo se aproximasse da praça em Atenas, encontrando com alguns filósofos, dentre eles grandes filósofos epicureus e estoicos, que ficavam nas praças disputando as suas ideias, as suas filosofias. O próprio texto diz que os atenienses se ocupavam em descobrir ou conhecer novas coisas, novas ideias. Eles se reuniam na praça e ouviam os filósofos discorrerem acerca das suas ideias. Os filósofos que se saíssem melhor, esses no fim do debate ou no fim da disputa, seriam aplaudidos, seriam ovacionados e ganharia muitas pessoas para eles, seriam admirados a partir daqueles dias. O texto diz que quando Paulo chega na praça, Paulo com certeza com o seu conhecimento poderia até filosofar e colocar talvez qualquer um daqueles filósofos no bolso. Mas Paulo sabia que a sua chamada não era uma chamada como para ser um filósofo. Ele foi chamado para ganhar almas para o reino de Deus, para implantar igrejas onde quer que ele passasse. Sabendo da sua chamada, não se ocupou em filosofar, para encantar pessoas com palavras que consistiam em sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. Antes começou a pregar o evangelho, sabendo que para isso ele foi chamado. Ele disse: eu vou falar de Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que segundo as Escrituras, ele é o Messias enviado de Deus, ele é o Salvador, ele é o libertador. A ideia de Paulo era essa: se eu filosofar na praça, as pessoas vão se encantar comigo. Se eu filosofar, eu vou ganhar seguidores, mas não vou levar ninguém a encontrar com Cristo. Só existe uma forma de nós levarmos as pessoas ao encontro de Cristo. Só existe uma forma de nós, líderes, pastores, presbíteros, evangelistas, pessoas do ministério de intercessão, membros da igreja do Senhor, só existe uma forma de ganharmos almas para o reino de Deus. E esta não é filosofando e nem expondo as nossas ideias, a não ser pregando o evangelho de Jesus Cristo. É esta palavra que tem poder para salvar. É esta palavra que tem poder para libertar. É esta palavra que tem poder para curar. É esta palavra que tem poder para libertar vidas. É esta palavra que tem poder para colocar de pé aquele que está caído. É por isso que nós precisamos nos ocupar todos os dias em pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, porque é esta palavra que vai resultar em salvação em todos os lugares onde nós estivermos. Se pregarmos a palavra de Deus, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, vidas serão salvas, porque a palavra de Deus estará sendo anunciada. E Paulo tinha essa consciência: onde eu passar, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar de Jesus, eu preciso anunciar. E assim as pessoas encontrarão a salvação em Cristo Jesus por meio da pregação da palavra. Paulo começa a pregar e os epicureus, os estoicos ficam meio perdidos e dizem: o que diz esse louco, esse paroleiro? O que ele quer dizer? Parece que ele está pregando acerca de algum Deus estranho.
Nós não sabemos até agora do que ele está falando muito bem. Pegaram Paulo e disse: vamos até o Areópago. Mostra para nós a imagem do Deus que você está descrevendo. O texto diz que quando Paulo entra dentro do Areópago, havia dentro do Areópago imagens levantadas a diversos deuses. Ele vai observando as imagens e parece que há um altar. E nesse altar não tem uma imagem de ouro. Nesse altar não tem uma imagem de prata. Nesse altar não tem uma imagem de pedra. Nesse altar não tem uma imagem de bronze. Nesse altar não tem uma imagem de gesso, de madeira ou de barro. Mas apenas algumas letras escritas: ao Deus desconhecido. Quando Paulo lê essas palavras, ele diz: é a partir daqui que eu vou começar a explicar para eles quem é esse Deus que eu tenho anunciado. Quem é esse Deus de quem eu tenho pregado. Paulo olha para eles e diz: eu percebi que vocês são muito supersticiosos, porque eu vi aqui altares levantados a diversos deuses, mas encontro aqui um altar que não tem nenhuma imagem, mas uma escrita que diz: ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu vim anunciar para vocês, que mesmo sem vocês conhecerem, vocês levantam o altar para Ele. Paulo começa a pregar, e parece que Paulo começa a deixar bem claro para eles, dizendo: esse Deus, mesmo sendo tão grande, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas escolheu vasos de barro para Ele habitar. Por quê? Ele habita no templo feito pelas suas próprias mãos, dentro dos homens e das mulheres a quem Ele escolheu, que reconheceram-o como o Senhor, que aceitou a palavra e creu nela. Neles Ele passou a habitar. Esse Deus que eu estou pregando para vocês, Ele não pode ser descrito através do ouro, da prata, do bronze, da pedra, do gesso, da madeira ou do barro. Por quê? Não existe matéria e nem obra-prima capaz de descrever a grandeza desse Deus. Na verdade, nem o céu dos céus pode conter a grandeza de Deus. O céu e a terra manifestam a sua glória, mas não pode conter a sua grandeza. E esse Deus tão grande, ainda assim consegue habitar dentro de nós e quer habitar também dentro de vocês. Paulo começa a pregar e algumas pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus. O Areopagita diz: eu também quero Jesus. Paulo começa a ganhar pessoas ali em Tessalônica, ali em Atenas, pregando o Evangelho. E depois de obter bom êxito, o texto diz que ele saiu e foi para Corinto. E estando em Corinto, no período em que ele esteve, acredita-se que encontrou então com Timóteo e Silas. E Timóteo vai levar notícias para Paulo acerca da igreja que ele deixou em Tessalônica. Porque Paulo estava preocupado com aqueles irmãos novos na fé. Não teve tanto tempo para ser ensinado. Já estavam enfrentando perseguições, tribulações, aflições. E a preocupação de Paulo era eles abrirem mão da fé em Cristo Jesus e voltarem à prática do judaísmo. Até porque eles estavam sofrendo fortes perseguições. E Paulo diz: Timóteo, vá até lá, veja como nós deixamos os nossos irmãos e traga notícia para mim. Enquanto ele está em Corinto pregando e ensinando, esperando Timóteo. Timóteo chega e traz notícias para Paulo acerca da igreja em Tessalônica. O que leva Paulo a escrever esta primeira carta. Quando Timóteo chega, diz: Paulo, eu estive lá com os nossos irmãos. Eu tenho algumas notícias para lhe dar. Paulo diz: então diga, Timóteo. Timóteo diz: olha, eu percebi que os nossos irmãos que nós deixamos em Tessalônica, mesmo não tendo nós muito tempo para nos dedicarmos a eles, mesmo sendo eles novos na fé e já tendo sofrido fortes perseguições, passando por grandes tribulações e aflições, ainda assim, eles não abriram mão da fé em Cristo Jesus, que passaram a ter mediante a pregação da palavra.
Paulo, os nossos irmãos estão firmes na fé. Paulo, também observei que existe amor no meio dos irmãos. Além de terem fé, eles têm amado uns aos outros, e uns aos outros têm ajudado. Porque é assim que a igreja se mantém. A igreja se mantém com fé, e a igreja se mantém no amor. Quando Paulo ouve isso, o coração de Paulo se alegra. Quando Paulo ouve isso, o coração de Paulo faz com que ele regozije no Senhor. E Timóteo continua falando com ele acerca dos irmãos. No entanto, Timóteo diz: olha, mas existem alguns questionamentos. E existem algumas preocupações. Os nossos irmãos estão muito preocupados. E uma das maiores preocupações é concernente àqueles que dormiram no Senhor. Paulo, eles querem saber o que será daqueles que morreram em Cristo. Será que aqueles que eles perderam, ou que foram mortos por causa do Evangelho, eles não verão mais? O que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram em Cristo? Paulo, então, escrevendo esta carta para tranquilizar e consolar os irmãos que estavam passando por tão grande perseguição, aflição, tribulação, e ainda assim estavam preocupados com muitas coisas, principalmente com aqueles que estavam morrendo. E Paulo diz: não se preocupe. E aí a gente chega no capítulo 4, verso 17 ao 18, quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A morte para o cristão é um consolo, porque termina uma vida aqui, mas inicia uma nova lá. Na verdade, o cristão, ele só troca de casa. Ele deixa de morar aqui para morar com Cristo nos céus. Em breve nós estaremos com o Senhor. E estaremos com Ele para todo o sempre. Depois de Paulo tirar essa preocupação e dizer: console uns aos outros com essas palavras. Aqueles que têm partido, aqueles que têm morrido. Em breve nós nos encontraremos com Ele, estaremos com eles para sempre junto do Senhor. Paulo vai fazer as considerações finais desta carta. E nós lemos aqui no capítulo 5 que Paulo vai dar alguns conselhos. Paulo vai exortar esses irmãos a fazerem algumas coisas. E dentre elas, no verso 17, nós lemos. Ele diz para eles: orai sem cessar. Eu queria que vocês repetissem comigo, vamos lá? Orai sem cessar. Mais uma vez, orai. Por que é que Paulo dá esse conselho para a igreja de Tessalônica? Por que é que o Espírito Santo, até os dias de hoje, inspira os seus profetas, os pregadores, os ensinadores a dizer para a igreja: orai sem cessar? Paulo disse isso para aquela igreja porque ele sabia que, por maior que fosse a fé daqueles irmãos, ainda assim, se eles não tivessem uma vida de oração, sendo perseguidos, enfrentando muitas tribulações, aflições, tendo dificuldades, se eles não mantivessem uma vida de oração, eles iriam fracassar. Se eles não tivessem uma vida de oração, eles não conseguiriam se manter firmes até partirem com Cristo, ou até encontrarem com Cristo no arrebatamento. Sabedor disso, Paulo diz para eles: se vocês não mantiverem uma vida de oração, vocês não conseguirão vencer. Se vocês não mantiverem uma vida de oração, vocês não conseguirão triunfar. O conselho que eu dou a vocês é que vocês mantenham uma vida de oração ante a presença de Deus. Mantenham uma vida de oração ante a presença de Deus. O mesmo Espírito que falou por meio de Paulo
para os tessalônicos, é o mesmo Espírito que fala para a igreja nesta manhã. Vocês precisam manter uma vida de oração incessante ante a presença de Deus. Somente pela oração nós venceremos. Somente na oração nós romperemos. Somente na oração nós triunfaremos. Precisamos manter uma vida de oração diante da presença de Deus. Glória. O pastor disse aqui me antecedendo que nós não vencemos batalhas com armas carnais. Ele disse: nós vencemos na oração. Nós vencemos na intercessão, porque as nossas armas são espirituais em Deus. Quando nós oramos, nós somos revestidos. Quando nós oramos, nós somos revestidos pelas armaduras de Deus e conseguimos vencer no dia mau, conseguimos vencer as tentações, conseguimos vencer o adversário. Quando nós buscamos uma vida de oração, nós rompemos, nós triunfamos. A igreja chegou aqui até hoje porque tem buscado numa vida de oração incessante na presença de Deus. Entenda isso. Entendam isso. Nossos problemas sempre serão medidos na distância do nosso joelho para o chão. Eu vou repetir essa frase. Os nossos problemas sempre serão medidos na distância do nosso joelho para o chão. Porque o cristão só vence. O cristão só rompe. O cristão só triunfa se tiver uma vida de oração. Abraão venceu na oração. Isaac venceu na oração. Jacó começou a vencer na oração. José venceu na oração. Moisés venceu na oração. Josué venceu na oração. Os juízes venceram na oração. Os sacerdotes venciam na oração. Os reis que eram bem-sucedidos era na oração. Os profetas que eram usados por Deus era na oração. Deus se fez carne, habitou entre nós e ensinou aos discípulos a vencer na oração. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo enquanto estavam em oração. A igreja cresceu em Atos dos Apóstolos na oração. Nós só chegamos até aqui na oração e jamais perderemos se mantermos uma vida de oração. Aleluia! Aleluia! Pela oração que Deus vai sarar a nossa nação. É através da oração que Deus vai curar os enfermos. É através da oração que os endemoniados serão libertos. É através da oração que Deus vai levantar missionários. É através da oração que Deus vai levantar pastores. É através da oração que Deus vai levantar os seus profetas. É através da oração que Deus vai levantar pregadores. É através da oração que a igreja vai crescer e nós permaneceremos até o arrebatamento. É na oração, querido. É na oração. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, que tiveram êxito na sua vida, que romperam, que triunfaram, pode observar, oraram. Nenhum deles venceram sem orar. Nenhum deles venceram sem consagrar a sua vida ao Senhor.
Nenhum deles venceram sem buscar intimidade com Deus. Se eles venceram na oração, nós também venceremos. Aleluia. Se eles venceram na oração, nós também venceremos. Se eles venceram na oração, nós também venceremos. Não seremos abalados. Não seremos abalados. A crise pode se instaurar no país, mas em oração nós venceremos. Pode surgir males que nem mesmo a medicina, a ciência entende o que está acontecendo, mas a igreja vai vencer na oração. A igreja vai vencer na oração. A igreja vai vencer na oração. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. É profético esta palavra e eu libero uma vez mais. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Não foi isso que ele disse a Salomão? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua terra. A igreja está orando e eu profetizo que Deus vai sarar a nossa terra. Portas de emprego vai voltar a se abrir nesse Brasil. Enfermos serão curados nesta nação. Glorifique a Jesus Cristo, glorifique a Jesus Cristo. Nós venceremos. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Não seremos abalados. Nós vamos vencer, nós vamos triunfar. Estaremos de pé em nome de Jesus até o arrebatamento. E se partirmos antes não tem problema. Nos encontraremos com Cristo e viveremos com Ele para sempre. Aleluia! Venceremos na oração. Venceremos na oração. Verso 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro ele manda orar, pastor Mendes. Depois ele diz: em tudo dai graças. Porque o coração de um intercessor sempre vai ser um coração grato. Quanto mais você ora, mais grato você se torna. Porque mais você percebe que Deus está cuidando de você. Aleluia! Quanto mais você ora, mais você consegue contemplar o carinho, o amor de Deus pela sua vida, para com a sua casa, para com o seu casamento, para com a vida dos seus filhos. Quanto mais você ora, mais você sente que Deus se importa com você, que Deus se importa com os seus. E quando você tem uma vida de oração, automaticamente você passa a ser grato. É por isso que ele disse: orem sem cessar, e em tudo dai graças. Quando vocês começarem a orar, vocês passarão a ser gratos. O coração de um intercessor é um coração grato. E um coração grato não foca nos problemas, e sim nas soluções. E em tudo entende que tem o propósito de Deus para todas as coisas. O problema de algumas pessoas é achar que Deus é Deus só de monte e não de vales.
é acreditar que Deus age só em cima e não embaixo. Deus é Deus de montes e Deus de vales. Ele age em cima e Ele age embaixo. Enquanto está tudo bem, Ele está agindo. Quando tudo parece que está indo de mal a pior, Ele também está agindo. Deus em todo o tempo está trabalhando pelos seus. Deus em todo o tempo está trabalhando pelos seus. Eu te convido a agradecer a Ele nesta manhã, dizendo: Deus, em meio à crise, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Deus, em meio a esta crise, o Senhor tem sustentado a minha casa. O Senhor tem sustentado o meu casamento. O Senhor tem guardado os meus filhos. O Senhor tem guardado a minha parentela. Deus, nós te agradecemos, porque em tudo nós vemos o teu cuidado. Oh, aleluia! Nos ajude a ser gratos, Senhor. Oh, glória! E para concluirmos, um outro conselho de Paulo para aquela igreja: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Se vocês orarem, vocês terão um coração grato. E sendo gratos, tendo uma vida de oração, serão cheios do Espírito Santo. Paulo sabia que a ansiedade, as aflições, as preocupações poderia tomar conta daqueles irmãos em Tessalônica. E por isso ele diz aos Tessalonicenses: cuidado, para vocês não extinguirem o Espírito. Dentre muitos significados da palavra extinguir está que a gente mais aplica no texto: não apagueis o Espírito. Mateus, como assim apagar o Espírito? O homem pode fazer o Espírito deixar de existir? Óbvio que não. Mas pode fazer com as suas atitudes que ele não atue mais. Sabedor disso, Paulo se preocupa e diz: voltem-se para uma vida de oração. Sejam gratos pelo que Deus tem feito e não pelas coisas que têm acontecido. Para que o Espírito de Deus não deixe de atuar no meio de vocês. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Por que não apagueis? Porque ele é como fogo, e quem estuda simbologia sabe disso, que um dos símbolos na Bíblia do Espírito Santo é o fogo. E como o fogo ele aquece, como o fogo ele purifica, ele também nos reveste e nos capacita para melhor fazer a sua obra. Paulo diz: não apague esse fogo, não deixe apagar esta chama do Espírito Santo de Deus em vossos corações. Eu me lembro da história de John Wesley, quando diz que o seu coração queimava pelo fogo do Espírito Santo. Quando ele estava em oração com Deus, ele sentiu o seu coração se aquecendo de tal forma que parecia que estava em chamas. Não é à toa que Orlando Boy, no livro Heróis da Fé, diz que ele era o homem do coração abrasado. Por quê? Orava a ponto do seu coração começar a queimar e arder, como se estivesse pegando fogo. Que fogo era esse? Era o fogo do Espírito Santo de Deus, que queimava no coração de John Wesley, enquanto ele orava e buscava pela presença do Santo Espírito de Deus. E é esse fogo que tem que queimar aqui todos os dias. É esse fogo que tem que queimar aí todos os dias. É esse fogo que tem que se manter aceso sobre os nossos corações até o dia de nós nos encontrarmos com Ele. Não extingais o Espírito de Deus. Glória! Glória! Não impeçais o Espírito de Deus agir e fazer o que Ele quer fazer. Eu sei, queridos, que às vezes por conta de alguns exageros, de algumas pessoas ainda imaturas e inexperientes,
Alguns pastores tentam frear muitas coisas, mas cuidado para não frear demais. Cuidado para não frearem demais. Deixa o Espírito de Deus agir. Deixem o Espírito de Deus falar. Deixa o Espírito de Deus usar os seus profetas. Deixa o Espírito de Deus usar os seus pregadores. Deixa o Espírito de Deus levantar mestres dentro da igreja. Não impeçais o Espírito de Deus de operar. Deixa Ele fazer. Os exageros a gente vai tratando na palavra, vai cuidando e vai diminuindo. Mas a gente não pode apagar o Espírito. Oh, glória! A gente não pode acabar com esse mover pentecostal que tem no nosso meio. Quem quiser falar em língua, que fale. Quem quiser glorificar, que glorifique. Quem quiser ser usado em profecia, que seja usado. Mas deixa o Espírito de Deus fazer. Glória! 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 Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam cheios. Os sacerdotes precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Os profetas precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Os reis precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Os juízes precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Os apóstolos precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Os pastores precisam ser cheios do Espírito de Deus. Os aspirantes precisam ser cheios do Espírito de Deus. Os presbíteros precisam ser cheios do Espírito de Deus. Nossos diáconos precisam ser cheios do Espírito de Deus. Nossos obreiros precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. O ministério de louvor precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O ministério de intercessão precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. A administração da igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem dá à igreja pastores, doutores, mestres, profetas. É Ele quem dá à igreja evangelistas. É Ele quem levanta, é Ele quem envia, é Ele quem faz, é Ele quem age. Oh, glória! Precisamos terminar, querido. Se coloque de pé, precisamos terminar. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus, os pastores de congregações e igrejas aqui presentes, eu profetizo um tempo de crescimento. Eu profetizo um tempo de prosperidade. Eu profetizo um tempo de portas abertas. Eu profetizo lá naquela congregação, naquela igreja, que haverá renovo, batismo, cura, salvação de almas. Eu profetizo um avivamento. Eu profetizo um avivamento sobre as congregações, igrejas aqui representadas. Todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Venceremos na oração, venceremos na oração, venceremos na oração, venceremos. Eu quero orar com vocês aqui, queridos, para já devolver o microfone ao pastor. Você vai orar pela sua congregação ou pela igreja de onde você veio. Que este mesmo mover seja uma realidade em todas as congregações e em todas as igrejas.
Que esse mesmo mover seja uma realidade em todos os nossos cultos. Que por meio da palavra o Espírito de Deus possa confirmar com os sinais. Batizando, curando, libertando, salvando e transformando. Deus, em nome de Jesus, aqui tem servos teus. Nós somos a tua igreja. Clamamos ao Senhor neste momento. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, não vou pedir dizendo venha sobre nós, porque tu já estás, tu habitas em nós, e é por isso que eu te peço, manifeste-se aqui no nosso meio nesta manhã, manifeste-se aqui no nosso meio nesta manhã. Eu te apresento aos pastores aqui presentes, eu te apresento aos aspirantes, presbíteros, eu te apresento, Senhor, a cada igreja aqui representada, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que todos nós sejamos fortalecidos na fé, que todos nós sejamos cheios do amor, que os frutos do Espírito sejam notórios e visíveis, Senhor, através de nós. Ó Senhor Jesus, eu profetizo um tempo de crescimento nas congregações e nas igrejas. Eu profetizo um tempo de avivamento, e o teu Espírito vai levantar profetas, o teu Espírito vai levantar mestres, o teu Espírito vai levantar doutores, o teu Espírito vai levantar pessoas para evangelizarem, o teu Espírito vai levantar mais pastores, o teu Espírito vai atuar de uma forma sobrenatural, e eu profetizo um tempo de crescimento, um tempo de avanço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, oh glória. Em meio a esta crise, nós não seremos abalados, e o mundo será confundido, porque em nome de Jesus, nesta crise, será o tempo de maior crescimento para a tua igreja. Em o nome de Jesus, nesta crise, será o tempo de maior crescimento para a tua igreja. Nós venceremos, nós romperemos, nós triunfaremos. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na tua palavra, nós cremos no poder do teu Santo Espírito, e é pela tua palavra, é pelo teu Espírito que eu profetizo que nós vamos romper, que nós vamos triunfar, e venceremos na oração, venceremos na oração, e cheios do teu Santo Espírito. Quem recebe esta palavra, dê a Deus uma salva de palma, o melhor que você puder. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia.